Bom, na receita de hoje nós vamos usar mais ou menos 300 gramas de batata rena descascadas, já lavadas. Vamos adicionar nesta panela com água já a ferver, tá? Água e sal. Eu pus a ferver água e sal e vamos adicionar as batatas, ok? Cuidado, cuidado. Vamos adicionar mais ou menos aí 300 gramas de batata rena. E vamos deixar ela cozer por mais ou menos uns 10 minutos, até que fiquem bem cozidas mesmo. E enquanto a batata coze, nesta panela, né, eu havia posto a batata aqui como vem, acabei trocando porque eu acho essa melhor para o próximo passo. Então vamos adicionar alguns fiozinhos de azeite nesta panela, basta. Vamos deixar esquentar um pouquinho e vamos adicionar uma cebola média picada já em cubinhos assim. O cheiro bom é. Vamos adicionar um pouquinho de salzinho para dar, né, aquele sabor gostoso. Sal. Olha, a cebola já está um pouquinho dourada. Na verdade, eu prefiro que ela não coza muito. Ai, perdão. Prefiro que ela não coza muito, então para mim assim já está perfeita. E adicionei pimentão, né? Pus aqui 3 cores como vem, tem a amarela, a vermelha e a verde. Mas aí vocês podem fazer com a cor que quiserem, caso não gostem dessas cores. Podem adicionar uma cor apenas ou o que quiserem. E eu vou adicionar aqui um pouquinho de alecrim seco, mas aí se vocês quiserem podem adicionar fresco ou podem adicionar também pimenta em pó, preta ou branca, como vocês quiserem, mas para mim alecrim basta e um pouquinho de salsa fresca também eu vou adicionar. Pronto, salsa como vem, da minha salsinha. E não precisa cozer muito, repito. Bom, mas podem fazer como quiserem. Por mim é melhor que os vegetais não cozem muito, então para mim já está quase perfeito, só mais um minutinho e já está tudo muito bem incorporado. E vamos desligar o fogo. Então, agora nós temos aqui as batatas cozidas, escorridas também. Então vamos esmagar bem todas elas, muito bem esmagadas, sem água, claro, bem escorridas mesmo. Pode esmagar aí com o que tiver, tá? Eu vou usar aqui a varinha porque eu não tenho um outro. Está pronta a batata, já está toda esmagada. Agora vamos adicionar este preparado aqui. Calma. Vamos adicionar este preparado. E eu tenho aqui mais ou menos 200 gramas de queijo ralado, mozzarella, claro, mas podes pôr a teu gosto. E vamos mexer. Eu estou aqui a aproveitar que os legumes estão ainda, aqueles vegetais estão ainda quentes. E
A batata também ainda está um pouquinho quente, aí eu aproveito para juntar tudo, para então derreter o queijo, tá? Aí você aproveita. Está tudo muito bem misturado. Tu podes adicionar pimenta e outros condimentos que achares bom. Podes adicionar ainda mais salsa fresca ou cebolinho. E, bom, podes fazer como quiser. Lembrando que eu já fervi, eu já fui preparando cada uma dessas misturas com sal, então já está muito saboroso. Mas se tu achares que falta um pouquinho de sal, podes adicionar, ok? Agora, o nosso próximo passo é preparar uma espécie de panquecas. E eu já tenho aqui 2 ovos inteiros. Vamos mexer muito bem. Bem mexidos, vamos adicionar um pouquinho de sal. Tu podes adicionar sal fino ou grosso. Volte a mexer. E meia colher de sopa de açúcar. Aí, a minha receita para esta panqueca, claro, sem manteiga. Eu prefiro adicionar um pouquinho de óleo ou azeite. Eu vou, no entanto, pôr um fiozinho de azeite extra virgem. Mas aí vocês podem adicionar óleo de girassol ou uma outra gordura que vocês quiserem. Eu prefiro que seja óleo, quem quiser com manteiga pode fazer também. E a minha receita é muito mais salgada do que doce, mas se vocês quiserem doce, como uma panqueca mesmo, vocês podem adicionar mais açúcar do que sal. Mas eu adicionei assim quase na mesma porção, para ser um pouquinho agridoce, né? E eu tenho aqui esta chávena grande, ela é grande mesmo, com mais ou menos 400 ml de leite. E vamos adicionar aos poucos, tá? A minha tigela é pequenina. E, ok, mais um pouquinho. Se precisar, eu coloco, mas eu deixo aí o resto, eu pus quase a maioria. E eu vou juntar muito bem, tá? Como vocês veem, agora em seguida vou adicionar aos poucos a farinha de trigo. Eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, vou adicionar aos poucos e mexer até uma pasta mais ou menos consistente, né? Como é a consistência para a panqueca. Acabei adicionando todo o leite mesmo, todo o leite, e tive que mudar de recipiente porque aquela tigela era pequenina. E então vou continuar a adicionar trigo até chegar na consistência ideal para as minhas panquecas. E está na consistência desejada, tá? Não muito fraca nem tão pesada. E nesta frigideira eu adicionei manteiga, tá? Numa temperatura média, vou deixar ela derreter para então passarmos as nossas panquecas. Prontos, a manteiga está quente. Eu vou usar aqui esta conchinha. Vamos aproximar esta conchinha. Minha frigideira é pequenina mesmo. Estou a usar uma pequena, então vou pôr uma conchinha. Bom, é suficiente. Vou deixar ela cobrir o fundo todo. Bom, acho que tem um pouquinho de manteiga a mais, mas não faz mal, tá tudo bem. Vou deixar ela aí num fogo mais ou menos baixo, para então não queimar. Então, com estas bolas nós podemos notar que ela já está. Podemos virar. Opa! Do jeitinho que eu gosto. Vai ficar mais 1 minuto e meio. E depois é só retirar e repetir o processo até acabar toda a massa. E terminadas, estão feitas as panquecas. Agora, nesta tigela eu adicionei um ovo inteiro, tá? Já bem mexidos.
Tenho nesse pire pão ralado, uma quantidade mínima. Se precisar eu vou adicionar. E o ovo também, se precisares mais, é só adicionar. Mas por agora eu creio que um é suficiente. E se precisarmos mais, a gente adiciona mais um ovo. E uma colher bem cheia mesmo de farinha de trigo e mexe muito bem. Já vi que um ovo não será suficiente porque o trigo deixou o ovo muito consistente. Então eu adicionei um outro inteiro também. E vou mexer muito bem. Eu tenho o ovo quase perfeito. Se tiveres paciência podes bater um pouquinho mais. Para mim tá bom. Tá bom mesmo. E aqui temos as panquecas. Agora nós vamos colocar uma de cada vez. Tá? Aqui, se tiver espaço, pode colocar mais. Vamos adicionar esta mistura. Assim, uma quantidade que seja suficiente para fazermos um embrulho, tá? Uma quantidade que seja suficiente, o que permita, veja, fazer o embrulho com as mãos limpas. Nós vamos fazer isso. E só um momentinho. E isso. Bem dobradinho. E bem dobradinho. E vamos aqui dobrar a pontinha. E a outra ponta. Está. E vamos repetir o processo. Ok, depois de terminarmos de embrulhar todos, agora vamos pegar e passar aqui no ovo. Bom, a outra mão está a usar a câmera, então vou ter de largar, mas você vai passar no ovo e depois no pão ralado, vai armazenar até terminar o processo todo e depois levar para fritar. O óleo ou azeite está quente, eu pus azeite, mas tu podes usar o que quiseres. Eu vou pegar ele já passado aqui no ovo e depois pão ralado e bora fritar. E depois de fritas, ficaram assim. Bom, eles passaram um pouco mais, eu prefiro um pouquinho crocante, então tu podes fazer um pouquinho mais colorido, tá?